E voltamos a falar de dengue. Nos aguente, porque vai ser uma temporada aí. E, acredite, não é a gente que repete a notícia. A necessidade é que impõe essa repetição de matérias tratando sobre dengue, porque os números do ano passado foram 1.000 e poucos, né, aqui no município. Mas, gente, é sempre muito preocupante quando você tem um número desse, que se não era tão alto, ele pode se relaxar, ele pode se transformar em milhares. Sim. Ele pode duplicar, triplicar, porque você já tinha uma reincidência, você já tinha uma situação favorecendo o mosquito, inclusive agora, nascer já infectado. Não é? Porque não é só a contaminação de um mosquito que pica alguém que tem dengue e leva para o outro. Os ovos que ficaram da temporada passada estão contaminados. O mosquito nasce já contaminado agora. É uma época que favorece a reprodução deles. Então nós temos que repetir, temos que insistir com todos aí, de cada um fazer a sua parte para a gente evitar a presença desse maldito mosquitinho aí, viu? Pequenininho, mas vou te contar, acaba com a saúde da gente. Gente, pode ver, todo mundo que já pegou dengue, pode ver lá, eu emagreci 8 quilos. Judia. Rapaz, eu Judia, mas passei por judia isso, hein? muito. Viu? Então, pensa nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai, na Sim. família, nos amigos. Pensa na sua comunidade, no bairro, é bom pensar. Porque vamos lembrar aqui que, por exemplo, quando há uma infestação num bairro, ela vai propagando ali. O mosquito vive numa área aí, dizem que acho que de 150 metros, é a área que ele vive. Então, se ele está ali, você tem que pensar no bairro inteiro, porque vocês estão lembrados? Não lembro que bairro foi que começou ano passado, lembra? Incidente, foi Nova Matão, não foi? Monte Ou Carlo. Buscar, Monte Carlo. Eu não lembro qual Monte bairro Carlo, foi. acho que foi. Depois Não, todos esse os ano demais. foi Monte Carlo, na verdade. Sim. Mas depois os outros bairros também. Sim, sim. Mas geralmente quando começa por um bairro, você vai ver que confirmados 1.148 casos da última temporada. É bastante, viu? Não é pouco, Bastante, não. bastante. Se a gente considerar que o mosquito já nasce infectado, trazendo consigo a contaminação já no nascimento ali, esses ovos, eclodindo agora. Agora é hora de você, não, água parada nem pensar. Dá uma olhada aí na calha, lugares sempre, vasos, plantas, água parada, ou às vezes algum recipiente que está lá pelo quintal, sei lá, e que quando chove ele acumula água, pronto, você está criando um ninho e bem perto de você. Pensa nisso aí, fica de olho. Então, não repare que a gente vai falar muito disso, é um assunto que fica repetitivo, às vezes até cansativo, mas nós temos essa obrigação de trazer o conhecimento, o alerta para vocês como parte da nossa obrigação e cada cidadão também ter a sua obrigação, seu dever de cuidar de si, da vizinhança e da família, não é isso? Jonatas Custódio, gerente de Vigilância em Saúde no município de Matão, bom dia. Oi, bom dia. Muito bem. A última etapa do Fumacê 2023 vai parar agora um pouco, é isso, Jonatas? Isso, a gente esse ano resolveu adiantar, quer dizer, esse fumaceira para ser realizado agora no começo de 2024, mas a gente estava seguindo os boletins, seguindo as orientações do GVE. A gente vai estar adiantado em 2024 de 2 a 3 semanas epidemiológicas no aumento dos casos de dengue. Então, esse balanço ia cair lá para fevereiro. Então, a gente aqui com a nossa equipe, nosso comitê, a gente avaliou e a gente achou nessa ação preventiva de começar a iniciar esse fumacê agora em dezembro. Aí, em janeiro, a gente consegue terminar os outros bairros da cidade para quando entrar as semanas epidemiológicas, onde a gente pode começar a ter casos de dengue, pelo menos o fumacê já foi realizado. E a gente acredita que com isso a gente diminui em 50% a chance de novos casos. Jonatas, bom dia, Adalberto. Obrigado Bom pela dia. sua participação. Bem, acompanhando aí o que você passa para a gente aí toda semana, esse serviço que está sendo realizado no município, que é a nebulização veicular contra o mosquito da dengue. Domingo agora é dia 17, então será o último dia desse trabalho realizado neste ano e vai acontecer no centro da cidade, é isso? Isso, esse domingo a gente finaliza essa primeira etapa do dia 17. A gente não optou em realizar na próxima semana, que como é uma semana
onde a maioria das residências começam a receber visita, começam a realizar já algumas festas. Então a gente optou por não realizar, também para não ter esse incômodo para as famílias, mas na primeira semana de janeiro a gente já inicia essa nebulização veicular novamente. Bom, o que nós temos percebido através da grande imprensa, divulgando, e essa preocupação também é no município de Matão, é que o Brasil pode enfrentar um surto histórico de dengue em 2024. Quem fala isso é o Ministério da Saúde, preocupado já que esse ano, mesmo porque pelas mudanças climáticas que nós tivemos aí, estamos tendo ainda nesse ano. O calor, a chuva, fortes calor, onda, tudo que pode favorecer o mosquito, né, Jonathan? Sim, a preocupação do Estado é esse aumento em 2024, sendo que já em 2023 a nossa região ela foi muito afetada pelos casos de dengue. Matão a gente teve 1.148 casos, é um número razoável comparado às outras cidades, mas ainda eu falo que não era para a gente ter caso nenhum, sendo que é uma coisa que a gente consegue evitar. Se cada um tirasse 5 minutinhos, uma vez por semana, para olhar o seu quintal, a gente conseguia diminuir em 80% esses casos. Mas realmente é uma preocupação para que em 2024 a gente tenha um surto de dengue novamente. Importante que todos nós façamos a nossa parte, aí final de ano vai receber visita em casa, já vai fazer aquela limpeza no quintal para deixar tudo bonitinho. Todos os dias é importante sempre dar uma olhada no quintal, dar uma olhada no vaso de flor, a calha. É importante estar olhando se não tem nenhum local que esteja água parada, né, Janta? Sim, realmente. E principalmente também quem for viajar. E às vezes a gente tem o costume de viajar, a gente fica 10, 15, 20 dias fora de nossa residência. O que a gente pede? Quando for viajar, dá uma olhadinha no seu quintal, se não ficou nada que possa acumular água. Eu tenho um banheiro lá no fundo, tampa ele, coloca um pouquinho de água sanitária naquele vaso e deixa ele tampado. Dentro de casa também, antes de sair, coloca água sanitária no ralo do banheiro, no vaso sanitário, porque a gente viaja. Em uma semana o mosquito, ele já, com água parada, ele já vai proliferar. Aí a família viaja 15, 20 dias, por mais que o quintal dela é impecável. Mas e dentro de casa? O nosso vaso sanitário, tudo, atrás da geladeira, ver se ficou água parada, colocar umas gotinhas de detergente antes de viajar. Então, é isso que a gente pede para a população, esse cuidado. Caso for viajar, dá uma olhadinha no quintal, ver se não está se deixando nada de recipiente que possa acumular água. E quem não for viajar, que vai ficar em casa, redobrar os cuidados, que dezembro e janeiro é um mês chuvoso, chove no final da tarde, depois já sai o sol, e isso é propício para o Aedes se proliferar. Bem, você falava e nós recebemos ontem, você encaminhou aqui um boletim sobre os resultados da dengue no município de Matão nesse ano de 2023. Confirmados até ontem, você passou 1.148 casos no município, de 2.982 que foram notificados. 1.824 foram descartados e está em investigação 10 casos. Nesse período agora, João, apareceu algum caso de dengue no município? Como que está essa situação hoje em Matão? Hoje em Matão, se a gente for pegar o balanço, vamos pôr de novembro até agora, a gente teve 7 casos, 7 ou 8 casos, sendo que não era para a gente ter casos depois de agosto, que é onde já diminui tudo essa incidência, e é onde a gente teve, é onde a gente fica em alerta. Meses que a gente não tinha casos de dengue e esse ano aconteceu. Por isso que a gente pede. Às vezes a população acha que 7 casos é pouco, mas em um histórico de meses que a gente acompanha dos anos anteriores, sendo que novembro e dezembro o caso era 1 ou 0, a gente ter 7 ou 8 casos é um sinal que mostra que ainda a dengue está presente o ano todo, que a gente não tinha casos de dengue nessa época, como a gente está tendo. Então quer dizer que a nossa transmissão está durando o ano todo. 2, 3 casos, meses, tipo julho, a gente nunca teve caso de dengue em julho. Esse ano a gente teve 2. Então todo mês a gente teve 2, 3, 4 agora no final do ano. Então isso é muito preocupante.
Como que será realizado o serviço, André, referente às pessoas que estão com sintomas? O que que elas devem fazer? Olha, eu estou com aquela dor nos olhos, estou com fraqueza, estou com febre, estou com mancha no corpo, porque não é só a dengue que o mosquito transmite, não, outras doenças também, né, Jonatas? Sim, caso o paciente apresente qualquer sintomas, a gente pede para estar procurando uma unidade de saúde. Todas as unidades de saúde elas são equipadas com testes e um profissional da enfermagem para poder avaliar os sintomas, para ver se pode ser dengue ou não, que a gente não pode, às vezes, descartar. Falar, mas eu não sei se é dengue. Vá na unidade, para a unidade poder falar se é uma dengue, se é uma zika, se é uma chikungunya. A gente não pode esquecer que a nossa região, Matão, a gente não tem casos de chikungunya, mas a gente não pode esquecer que próximo da gente, Barretos, esse ano a gente teve mais de 700 casos de chikungunya. Então, caso, às vezes é um paciente que foi até Barretos, ficou uns dias lá, quando ele volta, ele fala, eu estou com um corpo estranho, alguns sintomas, procure a unidade, para a unidade poder fazer esse teste e poder avaliar, para a gente poder realmente estar medicando da forma correta. Ô, Jonatas, você fala agora e passou essa informação que o serviço de nebulização veicular vai parar por enquanto. Domingo agora é o último dia e volta o ano que vem. Mas o trabalho casa a casa, que é importante, é feito também muito bem feito por vocês, vai continuar durante esse período? Esse trabalho não para, a gente só vai parar realmente no dia de Natal e pós-Natal, mas no dia 27, 28, 29 e 30 a gente já está continuando. Esse trabalho a gente não para, porque ele é importantíssimo que a gente realize esse trabalho e que a população, a gente sabe que às vezes é final de ano, é uma época festiva, mas eu peço que caso o agente vá na sua casa nesse final de ano, caso for o bairro que o agente estiver passando, sei que é festivo, mas receba esse agente. Eu sei que talvez o morador vai estar com visita em casa, mas é importantíssimo deixar o agente realizar a visita dele. Caso tenha uma orientação, é uma visita rápida, não é demorada, é no máximo de uns 10 minutinhos, com todas as orientações, então é uma coisa muito rápida. Então eu peço novamente e reforço, caso o nosso agente de saúde passe em sua residência para fazer a visita dele casa a casa, que o receba para ele poder fazer essa vistoria e poder orientar o morador. Aqui, Matão, tem casos de dificuldade para que o agente possa entrar na residência e verificar e passar orientação ao morador? Infelizmente, ainda sim. É bem poucas as residências que ainda recusa a visita do agente. Às vezes o agente vai lá, toca o interfone, chama. Pelo próprio interfone, a pessoa já recusa, fala que na casa dela não precisa olhar. O que a gente pede para a população é importantíssimo. Por mais que a gente saiba que dentro daquela residência é limpa, não tem nada, mas é importante que o agente conteste isso, que ele vai lá e fala, não, realmente, a casa da senhora está em ordem, eu preciso pôr no meu boletim, que quando a gente trabalha em campo, a gente tem um boletim de todas as casas que a gente trabalha, se ela foi vistoriada, se ela está tudo ok. Se eu não entro, eu não posso pôr que a casa está ok. Então, é por isso que é importante, para a gente poder fazer o balanço das nossas ações, que a gente entre em todas as residências. Certo, Jonathan. Então, bom, importante, mesmo porque o agente está identificado, tem crachá, está com as vestes do setor de vigilância, do setor de vetores. Então, é importante que as pessoas atendam, mesmo porque, Jonathan, eles estão preparados para identificar onde tem o mosquito da dengue ou não. Aconteceu comigo, eu não sabia, por exemplo, achei que estava tudo ok. Tem aquele cano que sai da caixa d'água, que a gente chama de ladrão, se a causa tiver algum problema na boia, por ali sai a água da caixa para não alagar toda a casa. É importante que lá tenha uma telinha também, que o mosquito pode entrar por ali, lá na caixa d'água que tem tudo limpinho, coisa que eu não imaginava. Então, assim, esses agentes estão preparados para isso, né? Isso, correto, porque é o que a gente sempre reforça. A dengue, ela cria em água parada. Não importa o recipiente, o local. Uma tampinha de guaraná, que deve caber umas 10 ml de água, é o suficiente para o Aedes colocar lá os seus ovos, eles eclodirem e virar novamente mais mosquito. Então eu falo assim, não tem lugar. Às vezes a gente fica focado em piscina, em vaso, em calha. Não, o mosquito ele cria em água parada. Onde a gente tiver água parada, às vezes vai ser
uma tampinha, uma lona no final do seu quintal, que você acha que não parou água, mas parou 30 ml de água. Essas 30 ml de água é o suficiente para ser um criadouro. O Jonatas tocou num assunto aí que eu nunca tinha pensado. Sempre que a gente fala em recipientes que podem reservar água, a gente pensa numa coisa grande, né? Sim, sim. Uma bacia, uma lata aí, alguma, né? Assim. E olha que coisa interessante, numa tampinha de refrigerante virada para cima, ele pode reproduzir. A gente esquece que ele é minúsculo e os ovos, então, né, Jonatas, menores ainda, né? Sim, a diferença vai ser o quê? Em um vaso, vamos pôr que ele vai conseguir colocar 50, 80 ovos. Beleza. Em uma tampinha, ele vai pôr 2, 3. Só muda a quantidade. Então eu falo, o que muda do recipiente é o quê? A quantidade de ovos que ele consegue pôr. Se é menor, é 2, 3, 5. Se é grande, é 100, 200 ovos. Então eu falo, mas uma tampinha, eu falo, é o suficiente para criar 3, 4 pernilongos. Um saquinho plástico que parece inofensivo lá, uma embalagenzinha lá, que às vezes pode reservar água suficiente para o mosquito. Pô. E a gente às vezes só de olho tem que olhar a piscina, a caixa d'água, sim, tem mesmo, né? Um vaso, né, maior, e olha, de repente ele se abriga numa coisa minúscula que a gente passa por ela e nem vê perigo algum. Foi bom você ter falado isso aí, viu? Sinceramente, eu não sabia, talvez alguém entre vocês que nos assistem aqui ouve, talvez soubessem. Eu não sabia desse detalhe, não, né? De uma pequena embalagem que pode ser bem lembrado, abrigo do mosquito aí, né? Onde acumular água, precisa uma gotinha ali, o mosquito vai e se aproveita da situação. Interessante. Vamos lembrar, né, Jonatas, que aquele mosquito diurno e que ele vai principalmente nas canelas da gente, ele fica sempre na parte baixa dos ambientes, né? Isso, eu falo, a incidência que ele gosta de se alimentar é nessa parte diurna. O que a gente não pode esquecer é que hoje a gente tem muita luz artificial que engana ele. Às vezes ele acha que está de dia, vamos por uma casa de noite, onde a gente acende todas as luzes. Para o pernilongo, para o mosquito, a gente está imitando o dia, diurno. Aí um mosquito comenta com o outro, mas os dias têm sido tão longos, né? Exatamente. Hoje em dia, normalmente, tipo 9 horas da noite, a gente está com temperatura 25, 28 graus. Então, para o mosquito, com todas as luzes acesas, para ele vai achar que é de dia. Então, ele pode ainda estar se alimentando. Então, Olha essa questão só. do diurno, eu falo assim, hoje em dia, por causa da nossa iluminação, eu falo que o mosquito está fazendo as vítimas o dia inteiro. E a pessoa pode pensar ao ser picado assim à noite, mas num lugar iluminado, eu mesmo pensaria que, não liga não, esse aqui é só o pernilongo noturno comum aí. E pode ser ele. Danadinho. Um mosquito com mais de 100 anos. 100 anos que a gente já sabe dele e o que ele faz. E ninguém conseguiu conter esse bichinho. Mas um país tropical como o nosso aqui é complicado. Né? Bem mais complicado. A dengue tem uma atuação, deve ter uma atuação, né, Jonas, muito menor, né, no hemisfério norte, que é mais frio, né? Mas aqui, num país tropical como o nosso aqui, né? Ele é quase que inevitável, né? Porque ninguém consegue... Acho que a humanidade não conseguiria eliminar a espécie, né, Jonatas, eu imagino. Enquanto ele existir, existe a dengue. Bom, algumas curiosidades. Você vê que toda entrevista vai repetir esse assunto, mas você viu como tinha novidades no meio? Né? Aprendemos umas coisas interessantes aí. A gente nunca sabe tudo. Sempre é bom saber. Quem tem conhecimento, como eu dizia, como é? São mais largos os passos de um homem bem informado. E é verdade mesmo. Alguma dúvida mais aí? Não, eram essas informações importantes passar para a população tem que ficar atenta, porque existe sim uma preocupação desde o Ministério da Saúde,
do governo federal, governo estadual e também dos municípios para o próximo ano de 2024. Por isso, o alerta da Airsul a toda a população para que todos nós façamos a nossa parte. Ok. Pergunta do ouvinte? Tem Felipe? uma pergunta aqui no WhatsApp. Jonatas, bom dia. O nosso ouvinte pergunta se quando terminar os bairros que forem realizado este fumacê, vai começar novamente, vai voltar Boa pergunta. Nos mesmos bairros por onde já passou? Como é que vai funcionar, Jonatas? Sim, a gente vai fazer essa nebulização veicular inicial na cidade inteira. Aí, conforme os casos forem surgindo no município, a gente vai estar realizando as nebulizações veiculares focada nos bairros que a gente apresenta o caso, junto com o caso a caso, bloqueio, aí a nebulização veicular em conjunto. Então, de início, a gente faz o município inteiro. Em 2024, conforme apresenta os casos, a gente pode voltar em determinados bairros 1, 2, 3, até 5 vezes, conforme for necessário para a gente conseguir controlar esses possíveis casos. Ô, Jonatas, se alguém quiser se proteger por conta própria também, além da nebulização, esse produto que vocês aplicam, ele pode ser encontrado pela pessoa comum para comprar? Esse produto, a gente compra direto de uma revendedora, mas a gente não recomenda porque, para ele ser realizado, ele precisa de uma bomba costal com motor. A pessoa precisa ter essa máquina costal com motor motorizada para dar a exaustão para poder fazer a fumaça. O que o morador pode fazer de prevenção na sua casa, fala assim, o mosquito ele não gosta de cheiro. Então muita gente tem aquelas citronela, coloca cidreira no quintal. Esses são repelentes naturais, por causa do cheiro. E funciona mesmo? Funciona. Não vai acabar com tudo, mas diminui uns 30%, 40%. Ok. Esses repelentes que podem ser comprados aí, de fato eles podem ter eficácia contra este mosquito? Tem. Os repelentes que a gente tem, a gente acha no mercado alguns que está falando também contra a dengue. A nossa equipe, elas usam repelente todo dia. Eu falo que é engraçado que elas estão em todos os bairros que tem os casos de dengue. E ninguém da nossa equipe se contraiu com a dengue. Então eu falo, graças a Deus o repelente é eficaz. Não deixa de ser, porque o que diferencia essas pessoas? Logo elas que vivem num ambiente onde tem. Exatamente. Sim, pode ser esse repelente. Boa então. pergunta, Dércio. Eu era curioso sobre isso. Eu não vou fazer propaganda, mas depois você me passa que repelente é o que vocês usam aí, meu. Viu, Jonatas? Só que aí também não é justo com quem está assistindo, porque agora vocês que estão acompanhando aí ficaram curiosos também, né? Com certeza. Vamos, se o Jonatas desejar, só para atender a curiosidade aqui dos nossos ouvintes, acaba que vai ser uma propaganda, mas que produto vocês usam? Eu não vou saber o nome do repelente, mas eu sei que é um repelente que nele contém até umas gotinhas de citronela. Eu posso depois pegar o nome e mandar para vocês, mas eu sei que é um repelente que ele tá marcado show dengue, alguma coisa assim, e tem até umas gotinhas de citronela nele para dar um perfuminho. Não é? Se eles que estão no meio onde está infestado, porque eles trabalham em áreas, e nenhum deles pegou até hoje, mas usam repelente, só pode ser, né? É uma defesa, né? Então, rapaz, eu fiquei curioso. Bom, mas, enfim, também há outras marcas aí que a pessoa pode encontrar. O fato é que parece que isso aí ajuda muito. Quem quiser se municiar também aí de um protetor desse tipo, vai até uma loja especializada e tente achar um aí que, inclusive, se apresenta lá como eficaz, né? Nesse caso aí, porque às vezes o repelente nem se refere a isso, talvez não seja exatamente para esse mosquito. Eu acho que o produto vai estar lá, né? Identificado lá como eficaz contra o mosquito da dengue, enfim, sei lá. O fato é que parece que funciona mesmo. Jonatas, muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia.